Olá, para quem ainda não nos conhece, eu sou a Pauline, arquiteta e sócia proprietária do escritório Penha Moraes Arquitetura. Meu nome é Bárbara, também sou arquiteta e sou a outra sócia aqui do Penha Moraes. Eu sou o William, sou diretor comercial da construtora Ikigai. Estou aqui hoje em mais um podcast, para a gente tirar algumas dúvidas e começar a funilar um pouco mais essa nossa relação. E hoje nosso convidado pode se apresentar. Carlos, hoje eu estou atuando como fiscal de obra, trabalhei de mestre há muitos anos, hoje trabalho no Ikigai em torno de 14 anos mais ou menos, com o William, e estamos aí. É isso aí. Bom, a gente fez a proposta aqui de ter essa conversa, a gente agradece por você estar aqui com a gente, e a gente pensou assim que quem são as peças, quem são as pessoas importantes envolvidas numa obra, e a gente estando de perto no escritório, a gente vendo o relacionamento dos clientes em especial, né? Que eles levam muito em consideração as falas dos mestres de obra. Aí até em conversa com o William, né? Quem que a gente vai trazer de primeiro convidado, né? Vamos trazer, né, dentro desse esquema de podcast que a gente está imaginando. E daí veio a questão de realmente trazer quem está à frente de executar os nossos projetos e quem está com a responsabilidade de executar as obras do William aí na prática. A gente pediu se ele tinha alguém de confiança, alguém de experiência, e aí que ele nos trouxe aqui esse convidado excepcional para nos falar um pouco mais do dia a dia da obra. Isso, daí vem o Carlos. O porquê que eu pensei nele especificamente? Porque muitas vezes a gente tem um acompanhamento da engenharia, a gente tem todo o nosso procedimento interno, mas quem está na obra direto, quem acompanha cada detalhe é o mestre. Então ele é basicamente os olhos da empresa dentro da obra, né? É aquela pessoa que como é que eu posso dizer? Que de fato ajuda a executar o plano, né? 90% do plano está na mão dele, ele vai se observar com aquilo ali e de fato vai pôr em prática tudo que precisa. Não é só o Carlos hoje, só para ele explicar um pouquinho, hoje você está como gerenciando outros mestres, Carlos. Isso. Podia contar um pouquinho aí pra gente? Gerenciando outros mestres, daí geralmente eles me ligam para mim e falam, Carlos, estou com uma dúvida aqui, eu estou lá, na medida do possível estou correndo lá, poder tirar alguma dúvida, às vezes a gente encontra bastante coisa assim. A gente tem até um caso que aconteceu aí ontem, que foi liberado uma laje para encher a laje, chegamos lá, o William falou, cara, tem que ir lá para ver aquela laje, acompanha a laje, quer que você acompanhe todas as lajes. Eu falei, beleza, eu vou lá. Cheguei lá, falei, cara, vamos ter que cancelar a laje, cara. O William ficou louco, cara, pô, cancelar a laje. Aí falei, cara, com o William, com o cliente. Nossa, daí tinha lá, tipo, lá tem um mestre lá, e daí eu cheguei lá e falei, cara, aqui tem um rebaixo aqui. Daí ele falou, cara, mas aqui não precisamos fazer o rebaixo, vai nascer uma parede. Eu falei, não, vamos olhar o 3D aqui. Pum, 3D. Cara, tem uma sacada, cara, temos que, 10 menos, não tem como. Mas não tem, eu falei, não tem, cara, tem que rebaixar as vigas, não perdendo o pé direito. Aí tem que concretar tudo. Queria, não, mas depois, não, falei, não, se baixar 3, não tem baixar 3, é 10. Porque o William vendeu pro cliente lá 10. Sim. Vamos executar os 10, vamos fazer os 10. Então vou ter que cancelar o contrato. Falei, cara, então infelizmente, peraí, o William cancela tudo lá, cara. Pô, eu falei, cara, ou cancela, não vai dar boa isso aqui. Daí cancelou o concreto e marcado para sexta-feira agora. Hoje, dentro da estrutura da Ikigai, o senhor tem quantas pessoas, quantos mestres que o senhor fiscaliza? Hoje eu acho que deve ser uns... Deve ter uns 12, 13, né, William? Mais ou menos. Daí pra mais. Daí pra mais, assim, dando um chute. E cada etapa crucial da obra, o senhor vai para fiscalizar o trabalho do fiscal. Sim, tudo ela, né? Fundação, hoje eu tô vendo até coisa que eu tô aprendendo agora, assim, que tipo, antes como eu atuava como mestre, eu cuidava da minha parte civil, né? Então a hidráulica não, sabe? Hoje não, hoje eu tô aprendendo já também, tenho que ir lá cuidar da hidráulica, elétrica, muitas palavras que eu estou aprendendo hoje, eu não sabia que hoje as palavras que tipo, vocês usam, a gente na obra não usa isso, né? Não, aqui é passar a tubulação, não, é infra, isso, então coisa que eu estou aprendendo também. Então hoje eu estou cuidando meio de tudo. Minimiza erro também, né? Porque se Sim. passa alguma coisa com o mestre, a chance de dar erro quando chega lá é muito menor, né? Já duas equipes. E é interessante que ao longo dessa construção, como é que foi o nosso desenvolvimento até chegar com esse tipo de fiscalização? Porque a gente sempre teve uma engenharia muito presente em obra. Mas a engenharia, ela acaba fazendo pouco trabalho de engenharia, porque o serviço de engenharia ele é mais técnico. Então, o projeto em si é um serviço técnico. A execução em si é também um serviço técnico. Mas como é feita essa execução,
muitas vezes o engenheiro ele não tá com a mão na massa, né? Então a prática, você pega um fiscal igual o Carlos tem experiência, de longe ele já vê uma caixaria, opa, aquela caixaria vai abrir. Nossa, isso é muito distante da engenharia. Então assim, a engenharia obviamente tem o papel dela, mas se a gente começa a ver que o Carlos, com a fiscalização dos mestres, ele está com uma comunicação melhor, porque o mestre se identifica mais com ele e ele consegue transmitir isso para a construtora também. Então, e o que não vai isentar também, pelo que eu estou entendendo, além de ter o fiscal, não vai isentar, logicamente, de ter o engenheiro, que é o responsável técnico daquela obra. Isso mesmo. Né? Então vão ter duas pessoas ali, trabalhando cada um com um olhar, com um certo olhar diferente de fiscalização. Sim. Né? E hoje, qual que é a relação, até nisso de falar que o seu Carlos conversa direto lá com outro mestre? Como é a aceitação, por exemplo, do outro mestre perante o teu trabalho? Uma opinião, alguém que seria quase que a mesma formação, tá dando opinião no trabalho dele, é tranquilo? Eles respeitam essa hierarquia, digamos assim? Comigo é tranquilo, né? Comigo é tranquilo, porque até porque eu sei conversar, não chego, sabe? Chego, converso numa boa, falei, cara, aqui tá errado, não dá, vamos ter que consertar. Não dá. Sei conversar, não vou chegar também gritando e pau, né? Não. É assim. Então me dou bem com todo mundo. Nunca tive problema assim, sabe? Nunca tive problema nem com cliente, nem com Muitas ninguém. vezes quando pede para refazer, eles tentam dar uma... Eles tentam, sabe? Eles tentam, mas aqui não dá para nós fazer assim, para não ter que desmanchar. Eu falei, não dá, cara, não dá. Se achar um jeito que vai ficar bom e não vai prejudicar nada, eu falei, não, aqui vamos fazer assim, então, para mandar bala, uma coisa boba assim, não, aqui dá para fazer, mas geralmente desde que não vai fugir da estética, não podemos fugir, não, aqui vamos fazer, daí fica totalmente diferente, não dá, né? Então é assim que, mas não tem problema nenhum, nunca tive problema com nenhum mestre, com ninguém. Ainda falando de relacionamento, vamos perguntar aí o que todo mundo fala. Como que o senhor vê hoje, por exemplo, em obra, qual é o teu relacionamento, por exemplo, com os arquitetos, no geral? Porque igual vocês que são construtoras, sempre tem vários arquitetos trabalhando, né? Na grande maioria é tranquilo ou não? O que tem de bom, o que tem de negativo? Comigo sempre fui tranquilo, nunca tive problema com nenhum arquiteto, sabe? Nunca chegou nenhum arquiteto achando que não. Eu tenho dúvida, eu pergunto, aí aqui, como é que vai? Aqui, nunca tive problema nenhum. Porque os arquitetos que trabalhavam lá com a empresa também, trabalharam na empresa também, nunca tive problema. Sempre me atenderam bem, não posso reclamar comigo, nunca tive esse problema, não. E até porque na Ikigai a gente tem uma forma um pouco diferente de tratar isso. Sempre se passa pela central de relacionamento. Então mesmo o Carlos, quando tem as dúvidas, vem muito para a central e a gente sana a partir daquilo. Então busca arquitetura, busca entender e daí passa essa informação novamente. Fica pouca comunicação do mestre direto com o escritório de arquitetura. Até porque a responsabilidade de gerir a obra é da construtora. Então, quando começa a ter uma intervenção de fora em coisas que talvez não estão no escopo, a gente acaba segurando um pouco isso, porque senão perde a mão, sabe? Se todo mundo começa, imagine se tem 15 obras, se fosse 15 arquitetos diferentes, cada um quisesse estar... E é o que a gente geralmente até, igual aqui dentro do escritório, a gente tende também a falar bem isso. Tendo uma construtora, a gente tenta falar, não, sempre vai falar com uma pessoa que esteja direcionada para coordenar tudo, porque senão realmente a informação vai se perdendo. Uma hora fala com o mestre, outra hora fala com outra pessoa, senão a informação se perde de fato, né? E é difícil, e a questão assim, é difícil administrar essa questão de levar a informação, por exemplo, para a construtora tendo o cliente na obra. Como é com o cliente? A relação com o cliente, ele indo visitar, né, a obra. Isso, porque tem muitos clientes tem clientes que não são tão presentes e a grande maioria é muito presente em obra. Como que funciona também essa questão do cliente ali junto? Eles chegam lá e me cobram bastante coisa lá, e o que eu falo? Eu falo, seguinte, eu não posso falar para ele que vai ser feito isso, porque eu não sei qual que nem a gente tem um caso, o arquiteto vai lá e faz um desenho, mas ele fez, no meu modo de entender, ele fez uma calçada lá atrás, mas é para ficar esteticamente bonito o projeto ali. Daí o cliente vem, Carlos, quero saber, tivemos essa semana, quero saber qual que é a distância de ficar da grama aqui, nós temos uma calçada ali. Eu falei, não, já veio para você lá e já te passo para você. Eu não vou falar que eu não vou fazer isso aí, porque eu não sei qual está no escopo do William. Ô William, o seguinte, cara, ela quer fazer aqui, não está no meu escopo. Falei, então você liga para a cliente lá, conversa com ela,
Porque daí ele entra em contato com ela e fala, ó, aqui não está no escopo aqui, ali isso aqui, então eu levo para lá, mas tento não assumir nada e não também não prejudicar ele, né? Falar, não, vamos fazer. E daí, ó, William, não, mas eu prometi que eu vou fazer, mas eu não vou fazer, daí como é que eu faço? Se eu falei que vamos fazer, ele não vai fazer, como é que faz? Aí, então eu não faço, também não gosto de estar me Hoje você já atrasando. aprendeu a ter um jogo de cintura Isso. e como responder o cliente, como auxiliar o cliente e como Sim. também passar as informações ou passar para que alguém responda de maneira bem assertiva. Sim, né? sim. E no geral, os clientes querem muito chegar, por exemplo, põe que você não tomada aqui. Aumenta Sim. essa calçada. Ah, sim, eles querem, não, por que vamos essa mudar. janela ficou aqui? Põe ela 20 centímetros mais pra cá. Vamos mudar, eu também não autorizo para mudar nada. Sem autorização da consultora, eu não autorizo mudar nada. Eu não posso fazer isso, né? Daí como é que eu fico com a consultora? Quem que mandou? O Carlos mandou, Carlos, isso aqui você cobrou? Não, quem vai pagar isso? Não, eu não, né? Então eu não faço isso também. Só com autorização da consultora. Se alguém me autorizar, falar, Carlos, tá certo, pode mudar, daí eu mudo. Eu posso pegar o cliente e falar, eu quero mudar aqui, não posso mudar, peraí. Daí o pessoal do escritório, ele quer mudar assim, peraí, vamos orçar. Tá, pode mudar. Quando a gente fala assim, conversa, parece ser a coisa mais lógica, não parece? Não parece? Sim. Porque daí parece até que a gente está até falando assim, parece que eu estou querendo tendenciar alguma coisa. Não é isso, mas é que é muito comum a gente ver isso do cliente chegar na obra. Logicamente, alguém que está acompanhando, é normal também a gente tentar enxergar as coisas pelo panorama do cliente, né? O cliente chega, quem que está ali atendendo ele naquele momento? Muitas vezes é o mestre. O mestre está acompanhando, se o responsável técnico não está na obra. Então é para o mestre que daí muitas vezes eles pedem. E daí acontece em alguns, igual no teu cenário, você já está habituado a levar essa informação e já está na tua zona do mais... para você é a coisa mais normal você levar a informação para alguém resolver. Assim como existem outros casos em que o cliente pede só para o mestre, a pessoa absorve a informação ali e daí às vezes começa um problema ali, que daí o cliente muda uma coisa em obra, o responsável não sabia, aí quando chegou lá, não, mas eu pedi para o mestre. Então, assim, falando aqui parece ser uma coisa boba, nossa, realmente a gente tem que centralizar a informação, mas na prática é muito comum acontecer do cliente falar ali com quem está mais próximo, e daí, às vezes, vira um emaranhado de informação, né? Sim, e também tem uma situação que acontece muito com o cliente, assim. Ele está lá na terceira revisão do projeto de interiores. E ele pediu para mudar uma tomada e já mudou para outro lugar e mudou para outro. Ele lembra de uma segunda revisão que a tomada era naquele ponto, mas ele nem lembra da terceira. Então, muda isso aqui. Então, a gente evita de ter essa mudança, até porque precisa confrontar com todo mundo para ver se é aquela informação correta mesmo. Porque ele tá lembrando de outras revisões e está esquecendo da última. Às vezes acontece isso também. E muitas vezes o que acontece também é que o cliente ele não tem noção do contexto. Já aconteceu muito esse GESAI. Por que essa janela ficou descentralizada? Semana passada que eu estava numa obra. Não, ficou descentralizada porque aqui vai um armário que vai encontrar de topo. Não tinha pensado nisso. Claro, ele não tem que pensar nisso, mas existe um porquê, né? Você sai mudando, o mestre vai lá e centraliza a janela. Um exemplo, daí não cabe o armário depois da hora que vim com o projeto de interiores. Então, um projeto bem pensado, né? Tudo tem um porquê. Não pode sair simplesmente mudando e alterando. É porque você mudando na obra, você está focado numa solução. E quando está no projeto, você tem N coisas que estão envolvidas, né? Então, mudar na obra é muito vago, né? Você aumenta grande a chance de erro ali das coisas envolvidas, né? Você vê agora cedo também na obra com ele aí, para resolver a obra do Bruno lá, que vamos descer uma plumada. Daí pedia no projeto, ia sair um shaft pro lado de fora do quarto. Vamos largar aqui. Daí, cara, não dá para largar aqui, porque aqui não pede no projeto arquitetônico, aqui é o quarto. De repente aqui tem um armário, daí vamos jogar dentro do banheiro, vamos jogar no box. No box geralmente é só box para tomar um banho, então vamos largar o shaft lá. Então desloquemos para lá, falamos com o dono lá, que falou, legal, melhor aqui, porque aqui vai ter um armário, vai ter um guarda-roupa, então não dá para fazer por conta, né? Sim. Por isso que o arquiteto está lá para ele poder, ele sabe o que vai ser feito, né? Então não podemos estar mudando esse tipo de coisa. Por exemplo, uma coisa que eu tenho visto a contribuição dos mestres em obra, junto com a fiscalização, que eles estão um pouco mais, como é que eu posso dizer? Está assumindo um pouco mais a responsabilidade como mestres e também estão ajudando a resolver alguns problemas. Você pega uma paginação de pisos, de revestimentos. Esses dias a gente, num banheiro de uma obra aqui no Portão, o pessoal tem muito comum de usar esse revestimento que é um pouco mais 3D, aí vamos fazer um nicho aqui.
Aí se a gente usa aquele revestimento que é em 3D para fazer meia esquadria no nicho, já não dá boa. Mas no projeto é essa a definição. Aí o pessoal que está em obra, mas fala, não, isso não vai dar acabamento. Então antes de ser feito, já chama o cliente, começa a explicar para ele e tal. Antes de gerar o problema, né? Antes de gerar o problema. Então eu acho que isso é uma coisa interessante de quem está com a mão na massa mesmo, de quem conhece a fundo, como quem já passou aquilo várias vezes. Acaba orientando antes de dar o problema, sabe? Então foi uma coisa que a gente está resolvendo e isso veio da parte da obra. Não foi o engenheiro que acabou porque o engenheiro pegou a paginação, é isso. A fiscalização também pegou a paginação, mas como o Carlos tem experiência executiva, ele falou, isso aí vai dar problema. Sim. Então é na hora, sabe? Então, Colocaram um revestimento no fim das contas ou não? não, ainda não. Agora a gente tem uma solução, mas o cliente ele quer ver primeiro como é que vai ser esse corte, porque ele não consegue entender ainda dentro da cabeça dele por que não fazer meia esquadria, mas aí vai subir um pouco o nicho e a borda do revestimento liso que vem de dentro do nicho vai ficar tipo uma borda embaixo, assim, sabe? Aí vai fazer a emenda. Mas isso é uma coisa executiva. A gente que vê no dia a dia, e eu vejo a reclamação de quem está executando, revestimento em 3D, que tem muito detalhe, colocar em topo com revestimento liso, ele vai ficar aquele acabamento que não tá legal, sabe? Sim. E quando tá num ambiente mais alto não tem problema, mas lá é assim, na faixa dos 90 centímetros. Então é a mesma coisa de pegar aqui e colocar o revestimento interno. Todo esse detalhe aqui vai ficar aparecendo, sabe? Então isso foi uma coisa que quem está executando consegue rapidamente falar, ó, vamos fazer isso, isso, isso. Então é uma coisa legal porque a gente evita o retrabalho, né? Não, com certeza. E é a experiência que eu acho que a gente fala que é extremamente válida de obra. Eu falo que muitas vezes o papel ou até a imagem já fica mais... Aparece essas coisas, mas o papel aceita tudo. Eu falo, e daí na obra tem coisas que não funcionam, né? Até assim, uma das perguntas que eu posso fazer é justamente isso. O que é comum, digamos? Existe algum item que é comum chegar, que vem lá no projeto e chega lá na hora e fala assim... Quando você vê no projeto e fala assim, isso aqui não dá para fazer e o povo continua errando nisso, ou continuam colocando isso daqui para eu executar. Existe alguma coisa que seja comum assim? Que igual hoje, por exemplo, uma das coisas assim que de repente puxa alguma ideia ao longo do tempo eu fui aprendendo que determinadas medidas eu tenho sempre que pensar em quem vai, vamos falar em reboco, eu tenho que pensar que eu tenho que... Se eu criar frestas apertadas num projeto, alguém não vai conseguir entrar ali ou a mão não vai alcançar para fazer um reboco. Sim. Até que vocês estavam falando também do acesso à caixa d'água. Foi uma coisa que a gente aprendeu a desenvolver muito. Hoje, por exemplo, em brief, a gente pergunta para o cliente, já no primeiro brief, aonde você quer o acesso à caixa d'água? Eu quero no quarto, quero externo, porque era uma das coisas que quando pensada antes é fácil de resolver. Quando não pensada, ou pensada em obra é muito mais difícil, né? Sim. Ó, igual um erro que acontece muito, assim, nicho. Parece super simples, né? O nicho. Mas e daí o nicho que tem se feito hoje, ele pega o fundo da parede inteiro. Sempre tem pilares. Então, na hora que você vai... Daí não tira consegue... a estética bonitona, assim, da linearidade. daí você não consegue abrir aquele nicho de fora a fora. Mas ele tá... Hã? Aí vira briga, porque como vai ser feito, dá muito trabalho de se pensar, né? Então, esse é uma coisa assim, que a hora que eu vejo aquele nicho assim de fundo, eu falo, meu Deus, Cadê o pilar? cadê? Vamos dar uma olhada aqui no projeto. Tem que dar uma olhada antes, igual a gente já começou a fazer essa atenção, de tipo, vamos dar uma olhada estrutural antes, posso o pilar? Posso o nicho? Posso o nicho, não tem porque... pilar. Daí, assim, uma outra coisa que eu vejo que a gente tem um pouco de recorrência em obra é as portas de entrada. Hoje... A gente tem porta com caixilho, tem porta sem caixilho. A gente já não sabe se deixa os 7 centímetros, se já não deixa 7 centímetros. Se não deixa nada. Se não deixa nada, sabe? Porque quando a gente tem aquele padrão de porta que tem caixilho, tudo bem. Agora tem umas portas que não tem caixilho e ficam direto ali, a gente tem que deixar acabada. Então a gente não sabe nem se pinta aquela parte interna ou não pinta. Então são coisas assim bobas, mas são coisas que têm recorrência, sabe? Sim. Igual a gente via muito disso também, como você falou da questão do caixilho, a gente antes queria muito trabalhar, que a gente acha que fica muito mais bonito, por exemplo, as janelas sem as bonequinhas, aquelas lateraisinhas ali, né? Só que chegava na hora, o cliente queria definir na hora a questão da esquadria, se ia ter vista ou não ia ter vista,
E daí chegava na hora e ele falava, não, eu quero vista. Daí eu não tinha colocado as bonecas. Daí, quando eu chegava por conta, eles já tinham colocado boneca em tudo. Aí desfigurava o projeto, não sei o quê. Eu falei, quer saber, eu vou resolver isso antes do que chegar na obra lá e o cliente criar a boneca por conta, descaracterizar a fachada e assim por diante, né? Isso, agora que você falou de coisas que estão erradas, Carlos, me lembra aí, mas ó, boneca de porta. Boneca de porta, acho que é uma coisa que deve ser recorrente também. É todas as obras. Todas. Que sempre tem um probleminha da boneca, não deixaram previsto ali. Ó. Isso mesmo. Aí E às fica vezes aquela a gente está vista. seguindo o projeto, mas não dá para pôr a vista, vai ter que cortar. E não tem como cortar, né? Mas daí a boneca Horrível. fica menor que o suficiente para vista. Isso mesmo. Aí às vezes tem uma boneca de 10, mas ali tem uma caixinha ali que tem vários interruptor ali, é 4x4, não cabe nem a caixinha. Como é que vai dar cabinho com a vista de porta daí? Sobrepõe a vista e a caixinha. Exatamente, então isso acontece bastante também. Olha, boa dica. A gente vem tomando um cuidado de tentar as bonecas tudo certinho. Né? Existem casos que a gente fica no talo, assim, fazendo continha de sobram 4, sobram 5, sobram não sei o quê, porque tem projetos que são compactos. Sim. E daí você tem que ficar naquela saia justa, e daí eu falo, pelo menos a vista, e não recortar a vista, né? Porque recortar a vista pra gente, eu julgo que é muito feio. Não tem como, né? Principalmente essas vistas de hoje. Mas tem várias coisas, mas eu acho que o que mais cria essa dificuldade e por isso de ter também mestres muito experientes na ponta é a falta de compatibilização às vezes do projeto. Porque hoje tem muitos projetos, né? Se você olhar projeto de forro, aí luminotécnico, elétrico, e você tem que olhar de maneira, igual assim, a gente teve um caso recente que no projeto luminotécnico indicava os LEDs no cortineiro, mas no forro não. Então não se deixou a sanca ali para colocar a fita de LED, daí vai ter que trabalhar com uma canaleta, sabe? Nem circuito. E nem os circuitos. Nem circuito, porque não tinha também. Então assim, você vê que tem muita coisa que está faltando. E eu acho também uma outra coisa que a gente tem feito lá dentro da construtora para ajudar a parte da fiscalização e da obra é a padronização dos projetos, sabe? O que tem e o que não tem para a gente fazer um checklist. Por exemplo, não é muito comum você ter um projeto só de peitoril e soleiras. E daí tem um projeto específico lá que tem um projeto de um arquiteto que tem peitoril e soleiras separado do projeto arquitetônico, sabe? Então você vê que assim, isso acaba E o mestre... bom ou é ruim? Na verdade, ele é bom. Ele é bom para aquele mestre que vai ter um projeto só de peitoril. Mas comumente isso não tem, sabe? Então o mestre da obra mesmo, aí foi uma falha dele, mas ele pegou uma altura padrão. E acabou que não adiantou nada, assim, sabe? Eu falei, mas como é que vocês sigam? Não, mas é porque a gente nivelou assim pelas portas e fez isso, pegou o tamanho da janela. Eu falei, tá errado. Mas ele não sabia que tinha. Então, nem a gente, na verdade. Mas ele estava lá. Então, isso é uma coisa ruim, porque quando você foge um pouco do padrão, quem não está habituado não sabe nem que existe. Sim. Então, isso é uma coisa legal de se pensar, assim, como é que as informações estão chegando para a obra, sabe? E como é que o senhor controla isso, por exemplo? Tem que ter um monte de projeto lá na obra, né? A equipe que você fiscaliza tem que estar andando junto, daí o senhor exige que eles estejam com todos os projetos, tipo arquitetônico, estrutural, todos juntos, porque eu fico horrorizada, porque eu já cheguei em várias obras das pessoas não estarem com arquitetônico. Tá trabalhando só com estrutural. Eles têm que estar com arquitetônico. E mesmo assim, ainda hoje, o William me ajudou com voluntário que eu consigo abrir hoje e ver na hora aqui. Então, aqui, calma aí, deixa eu puxar aqui. Aqui, assim, o meu está atualizado. Às vezes, às vezes acontece dele não estar atualizado. Às vezes, atualiza o projeto, leva atualizado e o cara não pegou aquele lá e não jogou fora e está executando errado. Então, isso também a gente está fazendo isso aí. Sabe? Na hora que eu estou com a obra ali já, não, vamos aqui. E daí eu consigo ver isso. Eu também falo, tem que ter o projeto, porque senão não tem. Daí como é que eu vou cobrar ele se não tem o projeto? Sim. Daí ele fala, mas você me trouxe o projeto? Eu falei,
E também eu acho que é uma questão ali no começo que o senhor falou de estar com o 3D também. Porque o que eu brinco assim, o que eu falo, gente, o cliente final ele compra o 3D. Ele não entende nada daquele monte de papel que está ali. Às vezes ele pode vistar, ele pode dar o aceite, mas no fundo é muito difícil o cliente que entende. O que ele está comprando é a imagem. Ele vai querer aquilo. Então a fidelidade tem que ser com a imagem. Então entender a imagem, entender o conceito para chegar naquela imagem das equipes, acho super Não dá para executar só pela imagem, não, né? óbvio, tem que ter Mas todo, tem que bater tudo. acho que tem que estar simultâneo ali. Nós estamos com uma obra ali no Boqueirão, que eu estava vendo até que nós temos um requadro lá que vai saltar 5 centímetros, eu vi que não está lá. Até hoje eu ia lá passar lá. Mas é fácil de resolver, mas o cliente não vai ver aquilo ali. Se ele executar e remover aquela fachada lisa... Ele vai ver? Ele vai chegar e falar, cara, mas Cadê aqui meu tem um detalhe? detalhe, cadê meu detalhe aqui? Não tem. E daí eu até falei com o mestre lá, falei, cara, aqui, mas no meu projeto não pede. Eu falei, mas o 3D pede, cara, vamos fazer, não custa nada. Ou questionar, né? É. Foi tirado, não foi tirado? Foi o porquê que não está no projeto, né? É igual assim, né? A gente já conversou aqui algumas vezes sobre a qualidade dos projetos, né? Então, eu tô sendo super sincero de falar que a qualidade do projeto de vocês é um pouco fora da curva. Então, assim, a gente veio conversando agora, Carlos, qual é a coisa que toda vez não tem no projeto e a gente tem que furar a viga? Para passar, principalmente a coifa. Duto de coifa. coifa. Tá vendo? Duto de coifa. Isso é 100%, gente. Não é tipo, tem, não tem. É 100% não tá previsto. Então, quando eu vi o projeto de vocês estava previsto, a gente veio conversando. Falei, cara, elas preveem isso e tal. Ele, será? Então, assim, mas é porque a gente acaba que vai se habituando com isso, sabe? Então, a referência master mesmo sempre foi o 3D. Porque se a gente pega lá as primeiras obras de alto padrão que a gente executou, se a gente não segue o 3D, ia ser totalmente diferente do que era o projeto. Mas vai dizer, William, você que está na ponta, né? Assim como eu. O que o cliente compra. O 3D. Não adianta. A gente faz vista, por exemplo, de projeto técnico, que a gente faz conferência. O cliente, ele finge que entende muitas vezes, mas ele não está entendendo nada daquilo. Para A ele o que gente faz importa que ali na conferência a gente faz alguns cliques que o cliente para pensar, né? Desde a questão de altura, tamanho do degrau, porque falou assim, tem cliente que vai se atentar e tem cliente que não vai. Que vai virar a chave. Não, pelo menos ele vai chegar em casa, vai conferir, ele vai ver se tem coerência, se não tem. Então são algumas... É o que eu falo assim, ao longo do tempo a gente também vai tendo experiência e você sabe a metodologia para ir inserindo o cliente, nem que seja aos poucos, e inserindo ele no contexto, para que depois não se torne ruim de descobrir lá na hora. Trazendo o problema, né, que a gente comentou aquele dia, de detalhar toda a escada, a altura, pisada. Se a gente tiver que mudar alguma coisa, que o cliente esteja ciente, né? O porquê foi mudado, que ele tomou decisões e que ele participou junto da decisão. É o que a gente fala. E muitas vezes o que eles vão perguntar, o que você acha? Porque eu acho que está no projeto, minha sugestão. Aí se quer fazer algo diferente disso... mas assim, eu acho que as informações técnicas passam muito mais... Eles esquecem muito mais rápido que o 3D. A maioria pega o 3D lá e cara crachá. Cadê aquela moldura? Né? Cadê aquele rebaixo? Nossa, mas tinha um detalhezinho aqui. Esse detalhezinho aqui não tá igual. Bem isso. Mas é bem nessa linha. Então, isso o Carlos segue como orientação mesmo e ele cobra. Opa, cadê o estrutural? Legal. Cadê o arquitetônico? Cadê o 3D? Se não tiver congruência, tá errado. Sim. E o que vai ser o master mesmo vai ser sempre a imagem 3D. E hoje ainda chega na obra, por exemplo, algum caso em que não tem 3D? E daí tem que seguir só o arquitetônico e o estrutural? Hoje todos eles têm 3D, né? Todos. Porque a gente ainda vê, dependendo do caso, ainda não tem... De não ter 3D ainda, digamos. Chega, né, aqui no escritório. Teve um caso, vamos dizer, 3 anos atrás, teve um desenho à mão. Digamos assim. Mas a gente já viu casos de não ter... De não ter... Tipo, o cliente compra o projeto, planta, corte e elevação. Isso. Tá aí, como que o cliente entende a elevação, não sei, né, mas... É difícil, né? Muito difícil. Mas assim, até quando não tem o 3D da área que a gente precisa visualizar, segue seu arquitetônico e busca entender de fato se é aquilo ou não. Sim. Que foi o caso dessa obra lá, onde tinha uma janela que ia do térreo até o segundo pavimento e não deveria ter viga ali.
No arquitetônico não estava precisando, mas no estrutural tinha uma viga cruzando. E dá uma diferença, né? Aí é enorme, né? Nossa. Porque vai cortina, tudo ali. Ele já corre para mudar, né? Vamos parar, vamos mudar, tem que mudar isso aí. E daí, nesses casos, o cliente tem que validar. Como é que vocês fazem? Na verdade, o cliente, acho que ele compra sem aquela viga, né? Sim, porque ele comprou a ideia sem a viga. Daí a gente viu isso, né? Às vezes nem passa o cliente, né? Porque o cliente não vê que tem uma viga ali. Entendi. Ele jamais aceitar aquilo ali. Entendi. Visualmente ficou... Vamos lá, onde a lei mexe no arquitetura, no estrutural lá, e essa viga vai ter que reforçar em cima. Entendi. Vocês alteraram o estrutural nesse caso. Isso mesmo. Para não descaracterizar a imagem. Isso mesmo. Legal, entendi. A gente teve um caso também, na obra a gente fez aí faz um ano atrás, mais ou menos. Chegou lá, o arquitetônico era 3,15 metros, o pé direito lá, a laje. Legal, o pé direito alto, né? Mas só que nós tínhamos uma viga no meio lá de 50 centímetros, né? Isso. Chegou na hora, o pé direito ficou com 2,48. E eu que estava executando essa obra. Daí, montei uma laje, montei a caixa, eu falei, cara, tá baixo isso aqui. Aí, ô William, dá um pulo aqui na obra aqui, eu tô achando que tá baixo. E o William chegou lá e falou, não, tem que mexer na escalagem de montagem, vamos erguer. Montaram tudo. E erguimos toda a laje para poder chegar no pé direito, senão, porque tipo assim, o E cliente... mesmo assim, não chega, sabe, gente? Porque daí tem escada, tem um monte de Tem coisa escada. aqui. A gente ganhou lá mais 15 centímetros, né? 15 centímetros lá, ficou com 2,65. E eu queria para chegar mais próximo. Ficou no limite da viga para passar embaixo da escada, na quantidade de degrau ali na escada. Mas assim, era uma coisa que não dava para fazer. Imagina uma casa de alto padrão com 2,48 m para direito. Meu Deus. E é uma coisa que o cliente, óbvio que vai Vai desagradar. não, a gente subiu e não ficou bom. Ficou ruim, mas é aquilo que a gente busca fazer como empresa. Mas a parte do desenvolvimento do projeto, a gente tem pouca intervenção, né? Sim. Tanto que muitas vezes, assim, quando vai para a compatibilização do estrutural, a linha de comunicação nunca é estrutural, cliente e arquitetura. É arquitetura estrutural e arquitetura cliente, sabe? Porque ele que está entendendo toda a necessidade do cliente. Sim. O que pode ser feito, o que não pode. A gente não corta esse caminho, sabe? Até para deixar alinhado para a comunicação não ficar assim, duas pessoas, mas a arquitetura não aprovou. Então, a gente teve uma situação de uma casa bem grande, mas ali não tinha outra solução técnica mesmo. Teve que colocar um pilar na garagem, porque era uma garagem de 200 e sei lá quantos metros quadrados, mais 2 pavimentos em cima, uma casa bem grande. E daí ficou um pilar, não ficou no centro da garagem, mas ficou num espaço ali. E a arquitetura fez todo o procedimento, onde era a vaga, tudo, ficou certinho. Eu acho que não ficou ruim, ficou uma solução bem bacana, mas a arquitetura esqueceu de falar para o cliente desse pilar. O cliente descobriu quando foi em obra. Daí o cliente ficou maluco com a gente, né, que está executando, né? Isso. Daí eu falei, cara, mas eu não tenho o que fazer, cara, a gente aprovou isso com a arquitetura que tem que se comunicar com você. Mas você quer arquitetura? Não, mas eu não aprovei, só que tudo segue um procedimento, né? Tá aqui, cara, tua aprovação. Nossa, cara, eu esqueci e tal. Eu falei, não, eu sei, mas vamos criar agora essa confusão com o cliente, né? Vamos buscar resolver, né? E daí a gente mostrou para ele lá, marcou as vagas do carro e tal. Eu falei, os carros mais raros você deixa aqui, porque ele vai ter uma proteção maior. Ele, pode ser. Então você vê, é uma questão de alinhamento Comunicação, mesmo. né? Comunicação. Eu acho que a arquitetura, engenharia, mestre, como um todo, se não se unir para fazer as coisas darem certo, é uma jornada muito longa, sabe? Sim. Ao meio do caminho vai se perder, né? Não, com certeza. É o que eu falo, a gente tem que estar unido pelo cliente, né? Nosso Sim. propósito é que a obra saia o que o cliente sonhou. Então não tem que ficar um alfinetando o outro ou arranjando erro, caçando o erro que eu brinco. A gente tem que estar trabalhando junto, né? Sim, tem que dar parceria, né? Pode. Com certeza. Manda mais alguma aí, Paulinho. Vamos lá? Alguma história bizarra de obra aí? Uma coisa que foi inédito? Tem alguma para contar para nós? Alguma coisa louca? Alguma coisa fora da órbita? Nós já recebemos macumba em obra, sabia? Nós temos várias. Macumba? Olha aí, ó, viu? Mas hoje eu não vou contar, não. Essa é boa, né? Mas não fizemos nada de errado também. Não, só era de mestre de obra. Era por causa disso.
Lembrou. Eu lembro. Lembra de alguma bizarra? Não lembra? Ou um pedido exótico, uma coisa muito diferente. Nada, meu